Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Cris Orzi, professora de português, e hoje eu vim dar continuidade a uma matéria muito importante para concursos públicos, que é a parte de acentuação gráfica. Eu gravei 2 vídeos anteriormente para falar inicialmente daquilo que costuma ser cobrado de uma maneira geral nessa parte de acentuação gráfica pelas organizadoras, né? Em especial, agora eu queria focar um pouco na Consulplan, já que ela vai ser a organizadora do próximo concurso importante, né? Que é o concurso do TJ, tá bom? Então, primeiro eu fiz uma apresentação sobre aquilo que costuma ser cobrado nessas questões de acentuação gráfica. Depois, no segundo vídeo, eu falei especificamente sobre a acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas e sobre a acentuação gráfica das oxítonas, que são aquelas que têm a última sílaba tônica. Hoje eu vim falar sobre a acentuação gráfica das paroxítonas, tá? Ainda falando sobre essas regras gerais de acentuação gráfica, existe uma regra um pouco extensa que justifica a acentuação das paroxítonas, tá? A regra diz que nós devemos acentuar as paroxítonas que terminarem por i, is, uns, us, r, x, n, l, ans, ãos, ons, ps e ditongo, seguido ou não de s. Então a regra é bem extensa realmente, né? Eu posso citar aqui rapidamente um exemplo para cada uma dessas terminações, né? Por exemplo, júri, né? Paroxítona terminada em i, é isso que justifica a acentuação dessa palavra. Tênis, paroxítona terminada por is. Bônus, paroxítona terminada por us. Álbum, paroxítona terminada por assim como álbuns também é acentuada por ser paroxítona terminada por uns. Terminada por R, caráter, revólver, X, ônix, fênix, terminadas por N, glúten, pólen, germen, R, X, N, L, já foi. PS, bíceps, tríceps, ditongo, são várias as paroxítonas terminadas em ditongo, né? Família, armário, série, né? Mário, Patrícia, são inúmeros nomes próprios, inclusive, que devem ser acentuados por essa regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Paroxítonas terminadas por ons, né? Aqueles termos que a gente costuma estudar na biologia, íons, prótons, nêutrons, também são todas palavras acentuadas pela mesma justificativa, que é essa regra geral das paroxítonas, tá bom? Existe um grupinho de palavras que antes do acordo era acentuada justamente por essa regra das paroxítonas. Antes nós deveríamos acentuar as paroxítonas terminadas por ou, como perdoo, enjoo e voo. De acordo com a reforma ortográfica, essas palavras não devem mais receber acento gráfico, beleza? Apesar de continuarem sendo paroxítonas, perderam acento gráfico, beleza? Agora, o que eu sugiro que também vocês saibam, que é importante para se resolver uma questão de prova? Primeiro, né, é conhecer todas as terminações, que foi o que a gente acabou de fazer agora, e em segundo, entender a regra que justifica a acentuação de todas essas paroxítonas. Na verdade, a regra de acentuação das paroxítonas é o contrário da regra de acentuação das oxítonas. Nós estudamos no vídeos anteriores, ou melhor, no vídeo anterior, que nós devemos acentuar as oxítonas terminadas por A, seguidos ou não de S, E, seguidos ou não de S, O, seguidos ou não de S, em ou ens. Agora, eu descobri que eu devo acentuar as paroxítonas em várias situações, desde que elas não sejam terminadas por A, E, O, seguidos ou não de S, em ou ens. Isso se nós formos considerar essa regra geral de acentuação. Então, percebam, júri tem acento, como eu acabei de falar para vocês, né? Uma paroxítona terminada por i. Agora, gari já não tem acento. Por quê? Porque se eu devo acentuar as paroxítonas terminadas por i como júri, eu não vou acentuar as oxítonas terminadas por i como gari. Mala. Mala não tem acento, porque é paroxítona terminada por a. Mas para
tem acento porque a oxítona terminada por A, justamente porque as regras são contrárias. Se a gente for pensar um pouquinho mais além, palavras como refém e item, as duas terminam por EM, né? Esse EM aí de EM. Agora, o refém tem acento porque a oxítona terminada por EM. Mas o item não tem acento porque se eu devo acentuar as oxítonas terminadas por em como refém, eu não vou acentuar as paroxítonas terminadas por em como item, porque uma regra é o contrário da outra. E o caso mais sinistro, na minha opinião, é o caso das palavras que são paroxítonas terminadas por N, né, como o hífen, por exemplo, né, o glúten, o gérmen, o pólen. Essas paroxítonas são terminadas por N, e é isso que justifica a acentuação delas. Então, glúten, hífen, pólen, todas essas palavras têm acento por ser paroxítonas terminadas por N. Mas se você colocar essas palavras no plural, o que vai acontecer? Elas vão se transformar em paroxítonas terminadas por ens, como hífens, como pólens, como glútens. Só que eu acabei de contar para vocês que nós não devemos acentuar as paroxítonas terminadas por A ou seguidas ou não de S em com M ou ens. Então, sabendo dessa exceção, né, relacionada à acentuação gráfica das paroxítonas, eu vou descobrir que se hífens, glútens são paroxítonas terminadas por ens, elas não devem ser acentuadas. Então, mais uma vez, hífen tem acento, que é paroxítona terminada por N, mas hífens não tem acento porque paroxítonas terminadas por ens não devem ser acentuadas graficamente. Beleza? Então, essas são as regras gerais de acentuação das paroxítonas, assim como nós já estudamos as regras gerais de acentuação das monossílabas tônicas e das oxítonas. Beleza? Agora, a regra das proparoxítonas, que são aquelas que possuem a antepenúltima sílaba tônica, todos nós já conhecemos, porque todo mundo tá careca de saber que toda proparoxítona é acentuada, não é verdade? Então, essa aí a gente já nem precisa falar mais, justamente porque, né, de conhecimento geral, aquilo que justifica a acentuação das paroxítonas, ou seja, todas elas têm acento. Com isso, a gente consegue terminar o estudo das regras gerais de acentuação gráfica das palavras. Né? A partir dos próximos vídeos, eu vou falar das regras particulares, como a regra do hiato, a regra do acento diferencial, a regra do credelevé, que justificava a acentuação de alguns termos, e a regra do ditongo aberto, que também são regras que podem justificar a acentuação de certos vocábulos, de certas palavras, beleza? Então é isso, galera. Não deixem de se inscrever no meu canalzinho do YouTube, Cris Orzil. Curtam a minha página, Professora Cris Orzil. Se vocês gostaram desse videozinho, também deem uma curtida, façam comentários, porque para mim é um grande prazer poder interagir com todos. Eu tenho muito prazer em dar aula, né? Eu amo a língua portuguesa, então sempre que vocês puderem me dar um retorno, para mim é muito legal, tá bom? Ó, um beijo para todos vocês.